Boa tarde. O meu nome é Marcelo Bittencourt e eu sou pastor do Ministério Amor Sem Fim para as Nações. Hoje, o tema da pregação será: Jesus era descendente da tribo de Davi. Como podemos definir seu sacerdócio à luz das Escrituras? Bem, aqui a gente vai encontrar uma polêmica no que tange ao sacerdócio fora da ordem levítica, a ordem araônica. Isso se encontra, inclusive, caracterizado nas escrituras sagradas. Nós vamos ver no livro de Hebreus 7. Logo após, irei fazer a leitura responsiva. Mas vamos reparar que o sacerdócio do Senhor Jesus, ele não era um sacerdócio levítico, ou seja, um sacerdócio de ordenação de homens. Nós sabemos muito bem que Arão, irmão de Moisés, ele era considerado o homem santo, que foi separado por Deus para o sacerdócio levítico. Ele era descendente da tribo de Levi. Então nós sabemos que Israel tem 12 tribos, e uma das tribos que foi inclusive separada para o ofício sacerdócio é a tribo de Levi. E da tribo de Levi se tem a linhagem de sacerdotes até os dias atuais no povo judeu. Mas Jesus, ele não nasceu da descendência de Levi. Ele nasceu da descendência de Judá. A mesma descendência do rei Davi, do rei Salomão e de outros famosos reis que são mencionados no Antigo Testamento. Então, sendo o Senhor Jesus descendente da tribo de Judá, poderia ele exercer o sacerdócio, principalmente indo pregar para o povo judeu? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A palavra de Deus ela é bem clara quando o Senhor Jesus ele fala: eu vim para os meus e os meus não me reconheceram. Eles não reconheceram, porque ele não era de uma tribo consagrada, que era a tribo de Levi. Ele veio da tribo de Judá, a tribo dos reis. Na verdade, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o Rei dos Reis. Ele foi inserido dentro do contexto da Bíblia como aquele que vai salvar a humanidade da perdição e vai inaugurar o reino de Deus, vai fazer a reconciliação do homem com Deus através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Então, na palavra de Deus, não sou eu quem está falando, estou apenas reproduzindo, para ficar bem claro. No livro de Hebreus, a gente está falando sobre o apóstolo Paulo, né? Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele mencionou aqui em Hebreus 7, a partir do versículo 13 ao versículo 28, que nós vamos fazer a leitura aqui em conjunto, para quem puder. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 7, versículo 13 em diante: porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Aqui está se referindo à tribo de Judá. A tribo que serve ao altar é a tribo de Levi. Né? O ministério levítico começou em Arão, irmão de Moisés. Tem que deixar claro essa questão aqui. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Nunca, porque o sacerdócio era em Arão, seu irmão. Foi consagrado por Deus para ser o santo, para pregar as escrituras do Antigo Testamento para o povo judeu. E no versículo 15 fala assim: e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Ele está falando de Jesus sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A mesma ordem de Melquisedeque que fez com que Abraão, pai de todas as nações, ele viesse a oferecer os dízimos e a oferta ao rei de Salém, o rei justo, que se chama Melquisedeque. Versículo 16 está assim escrito:
que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos à lei, a Deus. A gente está falando do Novo Testamento, está falando sobre a aliança do sangue de Jesus, ou seja, da morte do Senhor Jesus e da ressurreição. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em Salmos, Davi 110, versículo 4. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O sacerdote levítico, o sacerdote morria e viria outro para dar continuidade ao ministério. Mas esses sacerdotes não poderiam gerar o caminho para a vida eterna. É isso que está sendo mencionado aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que está sendo configurado nesse momento pelo Senhor Jesus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O Senhor Jesus morreu por nós, por todos os nossos pecados, e ele se fez o pecado por nós, para que nós, através da morte dele e a sua ressurreição, para aqueles que crescem e fossem batizados em nome de Jesus, tivessem acesso ao reino de Deus, à vida eterna. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra de juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre, ao Filho de Deus. Está falando do Senhor Jesus. Então, meus queridos amigos e amigas, para concluir, nós vamos perceber uma diferença no sacerdócio do Senhor Jesus do sacerdócio levítico. O sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio segundo uma ordem divina, sobrenatural. E o sacerdócio dos homens, segundo a ordem levítica, um sacerdócio humano, falho, corruptível. Nós estamos falando de duas ordens, uma incorruptível de Melquisedeque e a outra corruptível, que a gente está falando sobre a ordem levítica, iniciada em Araão. Então, aí se encontram as explicações acerca do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos saber como ele foi constituído sacerdote sobre todos nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais acerca do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a visão, no caso, concentrada no Senhor Jesus, e que isso seja uma palavra profética para abrir seus olhos, para você entender cada vez mais o conteúdo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Ministério Amor Sem Fim para as Nações. Se você está gostando das nossas mensagens, então você pode se inscrever gratuitamente no nosso canal. Então você pode também deixar o seu like e quem sabe você pode compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas com a palavra de Deus e as nossas mensagens. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.